Bom dia a todos. Segunda-feira, dia 11 de maio. Vamos continuar com os nossos últimos três Eu Sous. Na semana passada, nós tratamos Eu Sou o Pão da Vida, a Luz do Mundo, a Porta e o Bom Pastor. Agora, em capítulo 11, vamos olhar para Eu Sou a Ressurreição e a Vida. Capítulo 25. Jesus era um grande amigo de um homem chamado Lázaro e as duas irmãs dele, Marta e Maria. Lázaro faleceu e passou 4 dias num túmulo. As irmãs chamaram Jesus, mas ele demorou mais 2 dias para chegar, e quando ele chegou, Lázaro estava lá dentro 4 dias. Depois, Jesus ressuscitou Lázaro para a vida. O que aconteceu era incrível, mas o foco da história hoje não é o que aconteceu, mas principalmente o que Jesus declarou antes de levantar Lázaro. Vamos ler capítulo 11. Disse Marta a Jesus, versículo 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Que declaração, não é? Jesus tem literalmente o poder sobre a vida e a morte, porque Ele é o Criador da vida. Ele pode dar vida, Ele provou isso mais tarde pela própria ressurreição. Ele conquistou a morte. Ele não disse que Ele sabe coisas sobre a vida e a ressurreição, mas Ele é a vida e a ressurreição. Ele que é a vida, é capaz de dar vida, não é? E logo depois de fazer essa declaração a Marta, ele literalmente restaurou vida ao Lázaro. Ele é capaz de fazer a mesma coisa para nós. E Jesus prometeu-nos exatamente isso várias vezes durante a vida, e principalmente no livro de João. A promessa em versículo 26 é: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Que promessa! Ok, eu concordo que qualquer homem maluco pode dizer a mesma coisa, mas só Deus é capaz de dar vida a um corpo podre, morto durante 4 dias. Jesus não falou só as palavras, mas provou quem Ele é através de ação. Ele falou e depois levantou Lázaro da morte. Portanto, em Jesus nós conquistamos a morte espiritual e levantamos para a vida eterna. É a promessa dele para nós, se acreditamos nele. Podemos viver com esperança e sem medo de morte. A solução? Acreditar na mesma forma de Maria, que confessou, mesmo antes da ressurreição de Lázaro: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Fantástico. E depois em capítulo 14, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava a falar com os discípulos, a explicar que era necessário ir à frente para preparar um lugar especial para eles, e que eles conheceram o caminho. Em capítulo 14, versículo 4 a 6. Vocês conhecem o caminho para onde vou? Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Jesus está a dizer duas coisas fundamentais aqui: que Ele é o caminho a Deus e que Ele é o único caminho a Deus, ok? O caminho, Jesus não disse que Ele é um dos caminhos a Deus, e ouvimos muitas pessoas dizer: pronto, tu acreditas em Jesus, os outros acreditam em qualquer outra pessoa, há muitas maneiras para chegar ao Pai. Jesus está a dizer aqui exatamente o oposto, que Ele é o único caminho, que é uma declaração que pode ser difícil a aceitar, porque nesta frase ele está a iluminar e excluir todas as outras religiões, não é? E também o sistema do templo e o sistema de sacrifício dos judeus. Pode ser ofensivo, mas Jesus é a própria rocha da ofensa.
Sim, é uma declaração controversial, mas Deus é sempre consistente. Na Bíblia inteira, Ele declarou sempre que Ele é o único Deus verdadeiro, o grande Eu Sou, e que todos os outros deuses são falsos. Jesus, que é Deus, é totalmente consistente com essa declaração, não é? Poderias dizer, está injusto, eu não concordo. Como podes eliminar todas as outras religiões? Eu não, mas Jesus sim. É o que ele está a dizer. Qualquer outro caminho está destinado a falhar. Ele disse isso. A verdade, Jesus não afirmou que ele sabe toda a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade. Que ele não está a dizer que ele sabe toda a verdade, como um grande professor moral humano. Ele é Deus e assim é a verdade, a fonte da verdade. E assim está a declarar, esta declaração faz sentido total. Neste mundo, onde podemos ir às compras, entre aspas, para procurar uma religião confortável, em que a nossa moralidade pode ser relativa, nós precisamos de uma âncora sólida de conhecimento da verdade de Jesus, a saber como chegar a Deus e como viver nele. A entender no caminho a diferença em que está certo e o que está errado. Em Jesus temos a resposta certa, a verdade. E depois ele disse que ele é a vida, mais uma vez. O poder da vida e da morte está nas mãos dele. E ele pode dar a vida eterna aos que escolhem para segui-lo. Esta é uma declaração de preto e branco para nós, não é? E ficamos sem dúvida nenhuma. Jesus não deixou-nos com muitas opções aqui. E a única outra opção é para dizer, mais uma vez, como C.S. Lewis, que eu falei semana passada, que ele é mentiroso, maluco ou senhor. E tu tens de escolher. E a última, eu sou. Eu sou a videira verdadeira, em João 15, 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Jesus está a usar aqui uma imagem linda de uma videira numa vinha. Uma imagem fácil para as pessoas na altura entender, mas também para nós hoje em dia. Nessa imagem, Jesus é a videira, com raiz no solo para dar nutrição e alimentar os ramos para ver no final uvas, fruto. O Pai é o jardineiro que toma conta da videira e dos ramos. Os ramos genuínos são podados e limpos para dar mais fruto. É assim como os crentes verdadeiros, bem ligados à videira, porque Deus disciplina os que pertencem a Jesus, tal como os pais humanos responsáveis disciplinam os filhos para moldar e criar neles caráter e maturidade saudável. Mas o Pai corta os ramos que não estão ligados à videira. Pessoas com ligação superficial em Jesus, mas que não pertencem a Ele. Jesus disse que vai ser possível reconhecer um discípulo pelo fruto. E se alguém pertence a Jesus, vai ser fruto. Nesta imagem, os crentes superficiais, ou seja, falsos, vão ser separados e lançados ao fogo no final. Temos mais uma vez uma mensagem forte que Jesus é a fonte e sustentor da vida. Com o Pai, juntos, nós temos vida e alimentação espiritual saudável. Mas o aviso é bem claro. A diferença entre um seguidor verdadeiro e um seguidor nominal é muito importante. Não é que nós dizemos, mas como vivemos que é importante. É possível ir à igreja, mas não acreditar verdadeiramente.
E é quando permanecemos em Jesus mostramos perseverança que mostramos que somos realmente verdadeiros seguidores de Jesus. E em conclusão, Jesus é o grande eu sou. Não há dúvida nenhuma nestas 7 declarações. Como decidimos de responder depende em nós. Amém? Amanhã vou analisar a mulher samaritana em capítulo 4. Se vocês querem ler o capítulo 4, vai ser muito, muito interessante. Obrigado.